Olá, turma do CDA, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura. Bora começar aqui o nosso dia. Vamos abrindo aqui os nossos canais e vamos pedindo proteção à espiritualidade, que nos guie, que nos mostre tudo aquilo que a gente quer ver e por algum motivo a gente parece que tá com um véuzinho ainda, né? E não consegue. Vamos lá. Vamos começar com um tarô, vamos de tarô das bruxas. O que a gente vai aqui hoje? Vamos da carta do louco e o mundo. Uau! A primeira e a última carta do baralho. O que será que vem pra gente aqui? Bom, não é só mais um dia na nossa vida, né? O dia de hoje, inclusive, é um dia que carrega uma energia muito sensível de proteção, de consciência, principalmente de cuidado com aquilo ou com aqueles que ainda são puros, né? Hoje é um dia de proteção contra a criança, contra abusos aí, viu? E as cartas que vieram são duas cartas muito simbólicas aí, né? O louco e o mundo. Vamos começar então com a carta do mundo aqui. Eu vejo ciclos que se fecham, aprendizados que se completam aí na sua vida e uma consciência que se expande também. Mas hoje, dentro dessa energia, o mundo vem como um chamado coletivo. Ele vem para te questionar que tipo de mundo nós estamos ajudando a construir. Porque o mundo não fala só da gente, né? Só de você. Ele fala de todos nós. E quando a gente fala de proteção, principalmente se for o caso de crianças, a gente está falando de uma responsabilidade coletiva. Aquilo que você permite, quando eu digo você, eu e você, né? O que a gente permite, aquilo que a gente silencia e aquilo que a gente escolhe não ver. Tudo isso constrói o mundo aí à nossa volta. E aqui também entra a alegria, a energia do louco, né? O louco até traz alegria, inocência, começo, pureza, confiança aí, né? Ele é a criança. Ele é o início da vida sem malícia, sem defesa, sem saber ainda se proteger. E é exatamente por isso que essa energia pede atenção. Porque quando o louco aparece, ele também mostra um lado vulnerável, mostra alguém que não sabe se proteger sozinho. Então hoje essas duas cartas juntas estão dizendo: o mundo está precisando de proteção, mas o louco, representando então, né, o nosso lado mais frágil, porque nós também temos a nossa criança interior, mas a criança mesmo, né, precisa ainda mais, porque toda criança é um começo que ainda não sabe se defender. E aqui entra muitas vezes a questão da fé, né, gente? Proteger também é um ato espiritual, é cuidar, é orientar, é perceber sinais, é não ignorar aquilo que o coração da gente já sente. Muitas vezes a intuição da gente avisa: olha, ali tem uma situação esquisita, peraí, deixa eu ir lá olhar isso, ou pelo menos chamar quem é de... quem pode ajudar de alguma forma, né? Quem é responsável. Então hoje é um dia de olhar com mais sensibilidade tanto para as crianças, para quem está vulnerável e até para a nossa criança interior. Aquela nossa parte que ainda precisa de cuidado. O louco inicia e o mundo finaliza. E entre esses dois pontos existe uma jornada aí grande e essa jornada precisa ser protegida, né? Então, essa é a primeira mensagem aí que a gente percebe. Vou até deixar essas duas aqui. E é aquilo que eu falei, né, gente? Quando a gente fala de crianças, né? De proteger aquilo que é puro, não está falando só das crianças lá fora, a gente também está falando da criança que existe dentro de nós aqui. E aí vamos tirar mais umas cartas aqui. 4 de copas, 3 de espadas e uma rainha de copas. Vamos lá. 7 de copas, 4 de espadas, rei de copas, 8 de espadas, 6 de copas,
um 8 de ouros. Vamos mais uma aqui. Um pajem de paus. Tá. Vamos lá. O que é que esse baralho traz pra gente? Bom, muitos sonhos aqui foram ignorados. Muitos sentimentos foram feridos. Decepções, rejeições, momentos em que você quis algo e você não se sentiu acolhido. E aí, com o tempo, o que aconteceu? Por você não ter aquele acolhimento, você acabou se fechando. Você foi deixando de acreditar nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua capacidade, a sua autoestima caiu, né? E você acabou se fechando no mundo seu e deixando até de comentar sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos com outras pessoas. E no fundo, se alguém ainda viesse te falar, eu lembro que você gostava de ser assim, não mais, você nem respondia mais, né? Mas a Rainha de Copas entra como uma cura. Ela é acolhimento, ela é escuta, ela é amor emocional. É como se o universo estivesse dizendo para você nesse momento, mas quem disse que você não pode voltar a sonhar? O louco fala muito isso, da gente se jogar, de ir atrás dos sonhos, né? De começar novos projetos, fala de novos inícios, de você se aventurar. E então o universo tá te dizendo nesse momento, sim, você pode e deve voltar a sentir e sem se machucar como antes. Porque machucar não tem graça nenhuma, sentir dor, sofrer, não tá com nada, né? O 7 de copas mostra para mim muita dúvida, muita ilusão e medo de escolher o caminho errado. Você percebe que ela tá aqui, ela tem 7 taças, em cada taça tem um tipo de coisa sendo ofertada. Olha lá, eu vou chegar bem de pertinho, né? Um conhecimento, um afeto, uma estabilidade com um castelo, sonhos. E olha como é que essa mulher tem uma cara de dissimulada. Eita lá. Tem horas que é assim mesmo, né? O 7 de copas, então, me mostra algumas dúvidas, algumas ilusões. E você, no final das contas, depois de já ter quebrado a cara algumas vezes, você tem medo de escolher o caminho errado. Porque quando a gente já se frustrou, a gente já começa até duvidar daquilo que a gente sente de verdade, né? Tipo, será que é isso mesmo? Será que eu não tô enganado? Enfim, como é que pode isso? Bom, e aí vocês vêm com uma outra energia aqui que pede uma pausa, que pede um respirar e vocês voltarem a escutar, a se escutar. Aqui também vem uma maturidade emocional. Não é mais sobre sentir demais e muito menos sobre se fechar. É sobre entender e aprender a sentir mais com equilíbrio. É o que o Rei de Copas traz para vocês. Vocês também vêm com algo que ainda prende vocês. Tem algo aí que incomoda. O 8 de espadas fala de crenças limitantes. Vocês têm algumas coisas que vocês pensam assim, não, mas ali eu não posso ir. Mas não pode por quê? Quem te botou esse limite? Foi você mesmo. Isso é uma energia de autossabotagem. E é importante que você entenda que nem tudo aquilo que foi passado para você como conhecimento lá atrás, que pai, mãe, vó, seja lá quem foi que te criou, professores, amigos que chegaram e falaram, mas você não vai ser capaz de fazer isso. Você acabou incorporando aquilo na sua vida, mas aquilo não é verdade. É uma energia de autossabotagem. Então aqui eu vejo crenças limitantes, eu vejo medo, eu vejo uma sensação de vocês de estarem se sentindo presos. E claro, muitas vezes isso vem de onde? Lá de trás. Se vocês observarem, a menina tá mesmo numa roda aqui de, como é que fala? Espadas, né?
tá com os braços presos, os olhos estão tampados, mas existe um espaço tão grande entre um e outro e os pés dela estão livres, que se ela der um galeio nos joelhos aqui e levantar, né, com a mão aqui, mesmo sem estar com os dedos, o punho tá amarrado, os dedos, ela levanta isso aqui e vê esse caminho e sai, sabe? Então é uma falsa sensação de estar preso. E o 6 de copas aqui confirma, tudo isso começou lá atrás, na infância. E você precisa soltar isso. Você ainda carrega experiências, memórias, emoções não resolvidas, mas também traz algo lindo aí, que é a possibilidade de você se reconectar com a sua essência, com os seus sonhos de novo, com a sua criança interior. Só que essa reconexão exige trabalho da sua parte, né? Você precisa querer fazer essas coisas, que é o 8 de ouros. Aqui a gente vê uma bruxa tentando várias poções aqui, ela tá criando coisas novas, né? Ela tá praticando. Então aqui me mostra exatamente que com prática, com dedicação, com reconstrução, não é nada automático, mas tudo é possível. E você vai voltar a sonhar, vai voltar a se reconectar com a sua essência, vai voltar a acreditar em você mesmo, resgatar a sua autoestima, seu amor próprio. E a coisa vai fluir, tá? O Pajem de Paus fala que essa é a criança interior despertando de novo, a sua, com curiosidade, com vontade, com entusiasmo, com novos sonhos, é um recomeço. Então essa leitura inteira está te dizendo, olha, você não perdeu a sua essência, você talvez tenha se protegido demais, mas agora é hora de curar, de voltar a acolher e de permitir que os seus sonhos voltem a nascer. Você não está olhando para os lados, você está esquecendo de ver que tem uma outra oportunidade que a vida está te trazendo, a despeito daquelas outras todas que não funcionaram. Então aqui está pedindo para você acolher a sua criança interior e permitir que os seus sonhos voltem a viver, tá? Deixa eu pegar Vamos pegar uma carta de guardiões aqui para vocês. Guardião da magia. Segurar o seu espaço. Opa, Mãe Terra, sinta-se amada e confortada. E ela tá grávida. O que ela carrega dentro? Uma criança, é a sua criança interior, tá? Para fechar essa leitura, vieram 3 guardiões muito especiais. E eles não vêm trazer alerta nenhum. Na verdade, eles vêm trazer acolhimento, sustentação e despertar. A primeira carta pede que você desperte a magia que existe em você. Esse guardião conecta diretamente com o Pajem de Paus e o 6 de Copas e ele está te dizendo, a sua essência nunca se perdeu. Seus sonhos continuam vivos, a sua criatividade ainda existe e a sua luz ainda está aí, mas talvez tenha sido esquecida em algum pedacinho ou esteja desacreditada ao longo do tempo. Esse guardião vem com um lembrete, né? Você ainda pode sonhar de novo. Pode, deve e vai. Depois, a carta do druida aqui pede sustenta o seu espaço. Esse é um dos guardiões mais importantes dessa leitura. Ele se conecta lá atrás com o 4 de espadas, o 8 de ouros, enfim, um processo de cura. E ele diz, não tenha pressa. Respeite o seu tempo, sustenta o seu processo, mas não abandone a sua evolução no meio do caminho. Porque cura não é algo imediato, é algo que precisa ser cultivado. Então ele está te pedindo constância e que você volte a sonhar, ainda que você dê um passo de cada vez. E a carta da Mãe Terra pede que você sinta-se amado e acolhido. Esse é o fechamento que podia ser o mais emocional de todos aí, né? Ela se conecta com a Rainha de Copas, com o Rei de Copas e com toda a cura da sua criança interior. Então essa guardiã traz acolhimento, traz amor incondicional, traz segurança emocional e ela traz algo muito profundo. Você não precisa mais se proteger de tudo. Agora você já pode relaxar, sentir e confiar, porque agora existe suporte. Então, se vocês começaram com dor lá atrás, passaram por confusões e tal, agora vocês já entraram em cura e vão terminar com esse acolhimento espiritual. E os guardiões vêm confirmar que a sua essência está intacta, seu processo está sendo sustentado e você não está sendo sozinho. Então, permita-se curar, permita-se confiar no seu próprio tempo e despertar a luz que sempre existiu em vocês. Tá? Isso é só um momento ruim,
Vocês têm fases de escolha, mas vocês estão sendo amparados. Tem um mundo chegando aí na sua vida e com novas oportunidades com o louco. Mas vocês precisam relembrar os sonhos de vocês, proteger a sua criança interior, liberar essa energia de autossabotagem e trabalhar a energia de vocês de autoestima, de amor próprio e acreditar que as coisas são possíveis e que vocês são merecedores disso tudo. Viu? A leitura hoje foi bem curtinha, mas bem direto ao ponto. Ressoou com você? Curte o vídeo, comenta, compartilha com os amigos, mas volta, porque eu espero estar aqui amanhã para trazer mais coisas para vocês. Beijo grande no coração, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, CDA.